Olá, gente. Aula 5 e 6, ainda sobre as diferentes representações. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre funções, representação da função no plano, tá? Então, a primeira atividade, o gráfico a seguir representa a quantidade vendida X de um livro em função do preço de capa Y. Quer dizer, dependendo da quantidade de livro que vender, né? A quantidade de livro depende do preço Y, tá? Então, quanto maior o valor do X, menor esse preço dela. Analisando o gráfico, podemos verificar que ao diminuir o preço do livro, a quantidade de consumidores que o compram aumenta. Então, conforme diminui o preço do livro, o preço da capa, aumenta a quantidade vendida. A equação da reta é que contém os pontos A e B. Então, qual é a equação dessa reta? A equação da reta ela é no formato y igual a ax mais b. Então, a reta é y. Opa, tá meio grande aí, vamos diminuir. Y igual a ax mais b. Ou mx mais n. Esse a e esse b não tem nada a ver com os pontos A e B que tem aqui, tá? Para descobrir esse valor do A, o valor do A seria o valor de decrescimento nesse caso, como a reta é decrescente, é a taxa de decrescimento. Tá? Como que a gente calcula essa taxa de decrescimento? O valor da taxa de decrescimento a gente divide o valor do y, a variação no eixo y, pela variação do eixo x. Tá? Então esse A nosso, essa inclinação da reta, essa taxa de decrescimento ou crescimento, se a reta for crescente, a gente divide essa diferença. Então a gente pega aí o ponto A para o y é 12, né? No ponto B é 8. Então eu posso fazer 8 menos 12 ou 12 menos 8. A ordem não tem muito problema, mas vamos fazer aí 8 menos 12. Ponto B menos o ponto A. Aí para o valor do x a gente pega na mesma ordem, ponto B menos o ponto A. Ponto B 240 menos, ficou ruim esse zero aqui, o ponto A 120. Isso é menos. Então a nossa taxa de inclinação de decrescimento, 8 menos 12 dá menos 4. 240 menos 120 dá 120 mesmo. Aí a gente pode simplificar, então a nossa taxa de decrescimento é menos 1/30. Tá? 120 dividido por 4, 30. Então a gente achou já o valor do A. Então a nossa reta vai ficar y igual a menos 1/30 de x mais o valor do B. O valor do B, ele é o valor onde essa reta aqui, ela corta o eixo Y, tá? Tem algumas formas de fazer, utilizando os próprios pontos A e B, mas tem uma outra forma também. Como a gente já sabe essa taxa de decrescimento, quer dizer, para cada um valor de Y, cada R$1 que diminui o preço, aumenta 30 consumidores, né? Ou seja, se a gente pensar do contrário, se diminuir 30, quanto que vai aumentar o preço da capa? A gente pode pensar dessa forma, né? Então, se a gente pegar nesse intervalo aí, a cada uma unidade, 30 compradores a menos. Então, se a gente for para descobrir o que eu falei, esse pontinho aqui, né, onde a reta corta o eixo Y, que é o valor do B, é só a gente fazer essa diferença. Aqui para o ponto A ele está no 120. 120 menos 30 vai dar 90. Menos 30, 60. Menos 30, 30. Menos 30, 0. Então, vai aumentar ali para o eixo Y. 1, 2, 3, 4. 12 mais 4, 16. Então, o valor do B é 16. Essa é a equação da nossa reta para o item A. Beleza? No item B está perguntando o valor do livro para que nenhum consumidor deseje comprá-lo. O consumidores é o eixo X, 0 aqui para o eixo X.
Quando x for 0, o valor do y é 16, é o ponto B. Então, se o preço chegar a R$16, não vai ter consumidor, não vai ter comprador, ok? Questão 2 é só para analisar, montar o sistema que traduz esse problema. Então, fala que num campeonato de futebol, os times ganham 3 pontos em cada vitória. Então, a vitória equivale a 3 pontos. 1 ponto por empate e 0 ponto por derrota. O time cruzadão participou de 50 jogos e fez 54 pontos, tendo perdido 12. Então ele perdeu 12, teve 12 derrotas, né? Chame de V o número de jogos que o cruzadão venceu, D o número de jogos que foi derrotado e os jogos em que houve empate, de E. Assinale a alternativa que mostra corretamente o sistema. Então o que a gente tem que pensar? Quantos jogos ele fez? 50. 50 jogos. Então, o número de vitórias mais o número de empates mais o número de derrotas tem que dar 50. Só que o número de derrotas ele já sabe. Está falando que perdeu 12. Então, a gente pode, no lugar da derrota, colocar o número de derrotas que ele teve. Então, aí no lugar da derrota, a gente vai colocar mais 12 derrotas. Então, vitória mais empate mais 12 derrotas deu 50 jogos. Quantos pontos ele fez? 54 pontos. Então, se a gente pegar, cada vitória vale 3 pontos. Então, 3 vezes o número de vitórias. Mais 1 ponto, 1E. Por empate, dá 54 pontos. Como a derrota vale 0, não vai mudar. Então, esse é o sistema que traduz o problema. Vocês vão pensar aí a questão 3 da mesma maneira, tá? É bem simplesinho aí, vocês conseguem fazer. Questão 4. As retas x mais y mais 3 igual a 0 e x mais y menos 6 igual a 0 são paralelas. Use a malha quadriculada anexo 1 e régua para representar RS no mesmo plano cartesiano. Tá? Então tem uma malha quadriculada aí na apostila e a gente vai fazer essas duas retas aí. Ó. Lembrando a reta x mais y mais 3 igual a 0, x mais y mais 6 igual a 0. Bom, então aqui na malha quadriculada, o eixo y, opa, perdão, saiu aqui o eixo y, só um minutinho, eixo y aqui na vertical e o eixo x na horizontal. Ficou torto. Tem um aplicativo que faz gráfico, tudo, mas eu acho tentar fazer assim junto com vocês, tá? Então y e x. O ponto de encontro aqui é 0, cada quadriculadinho 1, uma unidade, tanto para frente, para cima, para trás negativo, para baixo negativo. Então, lembrando das retas, a reta era x mais y mais 3 igual a 0. X mais y mais 3 igual a 0. Ou, como mais 3 igual a 0, eu posso colocar igual a menos 3. Essa era a primeira reta, tá? Então, vamos fazer essa primeira reta no plano. Como que eu marco pontos? Eu prefiro escolher sempre o x igual a 0 e y igual a 0, que daí fica fácil, né? Se eu colocar no lugar do x, eu colocar o 0, o que vai sobrar? Vai sobrar o y igual a menos 3. Então é um ponto importante para a gente marcar. X igual a 0 vai ficar sobre o eixo. Y igual a menos 3, no terceiro quadradinho. Vou aumentar aqui para marcar o pontinho. 1, 2, no terceiro. Marca bem no eixo. Tô quase acertando. Opa! Aí, mais ou menos aí, no menos 3. Para o y igual a menos 3. Se o x 0, o y é menos 3. Se o y for 0, quem vai ser 3 é o
o x, né? Se eu colocar um zero no lugar do y, o x vai ser menos 3. Então, 0 para y, o x é menos 3. Agora o pontinho fica no eixo x. Menos 3, 1, 2, 3. Ficou 2 pontos ainda no lugar aqui. Certo? Então, essa é uma das retas. Eu vou usar a seta aqui, que fica mais fácil para a gente ligar. Aí você faz uma reta, tá? A outra reta é paralela a essa. E é x mais y igual a 6, positivo. X mais y igual a 6. Então, o que vai acontecer aqui? Se essa passou no menos 3 e 3, né? Aqui no menos 3 embaixo e aqui no menos 3 em x, como a outra é igual a 6 positivo, ela vai passar lá no 6. Então, a gente pode marcar o pontinho aqui já. Fazendo a mesma, por exemplo, quando o x é 0, o y vai ser 6. 1, 2, 3, lá em cima. Lá no 6. Y igual a 6. Quando o y for 0, o x vai ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que vocês não estão vendo, mas eu estou contando os quadradinhos aqui. Aí a gente liga de novo. Mensagem aí perguntando as coisas. Certo? Elas são paralelas, têm a mesma inclinação. Aí, aproveitando a explicação, a atividade 6, vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz lá, né? Vocês vão construir essas duas retas aqui no plano, tá? Tu tá falando aí para usar o anexo 1 e tá perguntando se elas correspondem a retas paralelas ou retas concorrentes, né? O que é isso? Retas paralelas é igual que a gente fez, elas não se cruzam. Retas concorrentes, elas vão se encontrar em um único ponto. Então, vocês fazem a representação lá e respondam isso. Voltando aqui na atividade 5, determine o ponto de interseção entre as retas cujas representações algébricas são 2x mais y menos 3 igual a 0 e 4x menos 3y mais 9 igual a 0. A gente pode fazer isso no plano e achar o ponto de intersecção, também é uma opção. Ou a gente pode resolver o sistema, tá? Isso aí é um sistema de equações, a gente pode resolver eles. Eu vou resolver eles aqui com vocês. Então, o sistema nosso, né, a gente coloca essa chavinha. Eu vou colocar as duas retas, já colocando o número lá do outro lado do igual, já deixando separado o menos 3 e o 9. Então, vai ficar lá o sistema 2x mais y igual a 3 e 4x. Nossa, que bagunça, professor. 4x menos 3y igual a menos 9. Tem um método da adição para resolver esse sistema, mas para a gente poder fazer isso, eu preciso multiplicar essa equação, pode ser a equação de cima, por 3. Eu vou multiplicar ela por 3 porque tem um 3 aqui embaixo, ó, tá? Aí 3 menos 3 vai zerar. Então, o nosso novo sistema vai ficar assim. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes y, 3y. 3 vezes 3, 9. A linha de baixo a gente copia, a gente não vai mudar nela. A de baixo copia, então não troca o sinal, não faz nada. Menos 9. Bom, como eu fico agora com a parte do y igual, né, 3y menos 3y, eu posso fazer a subtração, agora a soma, né? Então, a gente vai somar 6x mais 4x dá 10x. 3y menos 3y, 0. Isso é um x. Oxente. 9 menos 9, 0. 10x igual a 0, quer dizer que o x é igual a 0. Se tiver com dúvida aí no sistema, tem aula minha lá no canal do YouTube sobre sistema de equações, tá?
numa aula do 9º ano, está explicando sobre o método da adição. Depois vocês podem entrar lá para ver. Achou o x igual a zero? Agora a gente copia uma das duas equações, pode ser a primeira, 2x mais y igual a 3. Perdão aí. Deu um probleminha aqui, gente, mas a gente tinha achado que o x era igual a zero, né? Então, continuando aí, 2x mais y igual a 3, que era essa equação, né, que a gente ia pegar, e no lugar do x a gente vai colocar o zero. 2 vezes 0 mais y igual a 3. Como aqui vai zerar, o valor do y é igual a 3. Então, a solução do nosso sistema, o valor do x que a gente tinha achado era 0, o valor do y 3. Esse é o ponto de intersecção entre as retas, tá?